extremamente positiva. Então, acho que o professor Widrich vai nos dizer com sua metodologia específica, científica, sobre essa pesquisa importante, que, na verdade, pode ser feita e ela se estende por outros vários lugares no Brasil, começando pelo próprio Minas Gerais, que também, nessa época, também teve, aí mais tarde, a cafeicultura muito desenvolvida. Professor Widrich, muito obrigado. Boris, obrigado. Igor, por favor. Né? Opa, obrigado, doutor Chalem, pela provocação e por abrir esse espaço aqui do Slovenski Svetovni Congress, porque compartilhar essas ideias são muito importantes. Boris, nosso presidente da União dos Eslovenos, obrigado aí pela acolhida também, pelo espaço e por engajar tanto a nossa comunidade. Igor, eu queria agradecer o Bogdan pela iniciativa. Ele tem, através desses eventos online, movimentado a comunidade, acho que muito, muito positivo mesmo. Né? Eu queria agradecer o Igor por tocar, né, a organização desses eventos. Né? A gente dividindo um pouquinho as tarefas, né, dentro do possível. Né? Agradecer muitíssimo ao Valdeir, né, pelo trabalho, e eu estou em falta com o Valdeir, né, mas estamos todos correndo. Né? Tá? E agradeço a presença de todos aí, e ótimo evento aí. Muito obrigado aí. Filha Boris, eu que agradeço. E aqui, acho que apareceu mensagem para todo mundo que eu iniciei a gravação, depois eu vou disponibilizar nos grupos a gravação e também para a gente poder compartilhar com as pessoas que não conseguiram acessar e participar aqui ao vivo. Então, Valdeir, Widrich, muito obrigado por compartilhar um pouco desse seu imenso conhecimento, dessas suas pesquisas sobre nós eslovenos e a chegada dos eslovenos aqui no Brasil, além de compartilhar em muitas das nossas festas boa parte da culinária eslovena, que são excelentes e sensacionais. Então, Widrich, muito obrigado e tá com você. Estou aqui acompanhando e ansioso para aprender bastante. Ok. Dobar večer vsem. Boa noite a todos. Estou muito contente por esse convite. Tá todo mundo me agradecendo. Na verdade, quem está feliz com isso sou eu, né? De poder falar um pouquinho daquilo que eu vi, daquilo que eu percebi. Para quem não me conhece, eu sou professor universitário, mas a minha área é economia e administração. Mas esse tema da imigração me diz muito fundo, porque é de lá que nós viemos, né? Então, é com muito prazer que eu estava interessado em seguir os passos dos meus ancestrais por aqui, né? Que chegaram em 1896, em novembro. E aí fui caindo nisso, aí falei, caramba, isso aqui é uma coisa interessante. E comecei a fazer isso. Esse é um trabalho que eu fiz já faz uns 15 anos atrás, né? É lógico que sempre foi recebendo um pouco mais de material, né? E é um prazer para mim fazer isso. Teve uma época que eu confesso assim que eu falei, eu vou escrever isso, né? Será? Eu queria uma curiosidade minha, tal. Eu falei, eu não vou escrever, mas depois eu falei, puxa, mas se eu não escrever, eu vou calar aqueles que querem falar através de mim, né? Através das letras que eu posso escrever e contar quem eram eles, né? Da vida, revivê-los. Olha, passamos aqui, não foi fácil. Aí eu peguei e falei, não, vamos usar o método científico aí para ver se eu consigo achar alguma coisa. Eu fui professor de metodologia também, muitos anos. Aí, vamos trabalhar. Então, o foco nosso aqui é a vida dos imigrantes eslovenos na lavoura do café no Brasil, no final do século XIX, e o recorte é São Carlos, a cidade de São Carlos. Naquele tempo era São Carlos do Pinhal. São Carlos é uma cidade que
foi muito desenvolvida, a primeira cidade do interior do Brasil que teve energia elétrica nas ruas, iluminação pública, desculpe, nas ruas, isso já em 1907, né? Então, o café ali foi muito importante, inclusive fez estender a ferrovia indo de São Paulo por todo o interior do estado, né? Chegando até São Carlos e indo para frente. Por favor, Igor, um próximo slide. Essa é uma sibipiruna. Eu acho que vocês todos conhecem. Ela tem uma folhinha até meio fina que incomoda bastante. Quando ela cai, ela suja, ela é dura de varrer. Quando enche de flor, ela enche de flores mesmo, amarelas, bonitas as flores. Fica toda decorada. E eu passo por essa árvore quase todo dia, quando eu vou caminhar, e ela me chama a atenção. Eu acho que já chamou de vocês também, né? Vocês estão vendo o tronco dela, né? Vocês veem que ela foi crescendo, alguém entortou ela, jogou para baixo, ela foi um pouco do lado, voltou do lado, jogou para cima. Uma parte ela não conseguiu salvar, alguém serrou uma parte dela, está cortado ali, mas ela está lá, firme e frondosa. Então, primeira coisa, ela tem tudo a ver com os eslovenos, né? Nem resiste, 1250 anos, né? Para poder se tornar um país, né? Preenche espaço, olha lá. As folhinhas, quando caem, incomodam, são persistentes. Isso é interessante, né? E ali tem um tronco que foi cerrado, aqueles que não conseguiram. Imagina os imigrantes que aqui vieram nas plantações de café, quantas curvas dessas eles fizeram para poder decolar e sobreviver, o que não foi fácil. Outra coisa é o seguinte: nós aqui hoje, descendentes, somos talvez uma folhinha lá em cima, lá em cima. E lá embaixo está Corenine, a raiz, tá certo? Agora, nós estamos aqui em cima no Brasil, a raiz está lá embaixo, mas todos somos sibipiruna. Não importa em qual galho nós estamos aqui. Não importa aonde foi enterrada a raiz, não importa quando nasceu aquela folhinha, não importa de que galho ela nasceu. São todos sibipiruna. Todos têm a mesma genética. A genética de uma semente que entrou no chão criou raízes. Essa raiz propiciou chegar onde chegou. Então, nós temos a genética da raiz. Está na gente. Não tem como. Então, esse assunto diz respeito, inclusive, àqueles nossos que vieram da própria raiz e propiciaram a gente chegar na folhinha lá em cima, né? Interessante. Eu sempre medito sobre isso e acho que essa árvore representa muito bem o que aconteceu com os eslovenos que para cá vieram e lutaram para produzir a árvore tão bonita e que floresce todo ano, e ainda que houvesse todo esse sofrimento de resiliência, de adaptação, de mudanças que esses galhos estão, esse tronco retorcido está mostrando, mas sempre vivo. E essa história da Eslovênia também, tá certo? E resistente, virou, cortaram para um lado, subiu, veio um, passou, destruiu um pedaço, ela brotou de novo, estamos nós lá nas folhinhas, lá, firmes e vivos. Por favor, próximo, Igor. Não, tem mais uma ainda, Igor, da árvore? Se não, isso. Fiz um foco aí para ver, né, como é que foi a luta dessa árvore aí, o que houve de adaptação, flexibilidade, resiliência, o que queiramos pôr. Pode passar, Igor, por favor. Próximo. Bom, isso como uma história, né, dos contos,
houve uma vez em que pessoas deixaram seus países, levando a esperança de encontrar fora dele a prosperidade para conseguir dinheiro. Eu ouvi na Eslovênia um velho dizendo que o tio dele voltou para lá porque tinham prometido para ele que ele ia conseguir arrumar dinheiro e juntar dinheiro com o Rastelo, vindo para a América, aqui para o Brasil. E não aconteceu, né? Então, nessa movimentação de migração da Europa, notadamente daquela região ali do antigo Império Austro-Húngaro, aqui mais especificamente nós vamos pegar gente da região norte, né, ali, da região circunvizinha a Ljubljana, né? Nós vamos o Corniola, o Krain, como dizem os alemães, tá certo? Que acabaram sendo cooptados pelos que promoviam a imigração também na vizinha Itália, né? Aí vieram para cá. Agora, quando chegaram aqui, o choque foi grande. Língua, cultura, alimentação, doenças, né? E, no nosso caso específico aqui, a gestão no trabalho das fazendas, herdado da escravidão. Imaginem vocês, 1896, 98. 1888 termina a escravidão, né? Eu vou falar isso com mais detalhe ali à frente, mas a cultura organizacional, como toda qualquer cultura, é muito difícil de ser mudada. Vocês já vão começando a pensar, nossa, que será que, né? Será que era isso mesmo, né? Então, teriam todos encontrado essa nova vida de qualidade? O que teria acontecido com eles no trabalho? Eu vou pedir licença para vocês, porque eu preciso materializar o problema e vou ler um trechinho aqui do jornal Slovenec de Ljubljana, do sábado 13 de novembro de 1897. A manchete dizia: amigos do povo, cuidado! Da região de Kamnik, somos informados que nossas terras eslovenas estão sendo cobertas por redes preguiçosas pelo inescrupuloso agente de viagens Nodari Silvio, de Udine. Ele espalhou montes de convites pelo correio entre os camponeses. Neles, ele convida pessoalmente famílias inteiras a emigrar para a América, principalmente para o Brasil. Ele deveria ser, segundo o homem inescrupuloso, esta deveria ser, segundo este homem inescrupuloso, a terra prometida, onde o governo cuida paternalmente dos imigrantes, dá-lhes terras de graça, os inicia em liberdade, provê a família do senhor em caso de morte. Morreu o marido, a família do imigrante teria assistido. Por que esse agente astuto não vai pessoalmente para lá, se há tanta doçura por lá? Vamos dar uma olhada nele um pouco. As autoridades governamentais chegaram ao fim dessa sedução e reconheceram como muito perigosa. Portanto, estão alertando resolutamente as pessoas contra ela. Uma empresa comercial americana firmou um contrato com o governo brasileiro para enviar 60 mil imigrantes, agricultores, para seu território dentro de 3 anos. Eles teriam que trabalhar nas plantações de café como, abre aspas, escravos brancos, fecha aspas, pois supostamente não tinham negros. Se a empresa não cumprir com esse contrato, estará sujeita a multa pesada. E vai falando isso sobre os problemas que essas famílias, sobre fúria, impiedade, e termina dizendo: protejamos nossos queridos compatriotas para que não se tornem pobres escravos brancos, entre aspas, e com a felicidade temporal não desperdicem a felicidade eterna. Então, vai aí o slogan: não para a América, particularmente não para o Brasil. O jornal. Me perdoem, eu preciso caracterizar esse problema, não?
Aqui um cartaz afixado em paredes de Ljubljana, em árvores de estradas. Isso era um cartaz de 50 centímetros por 62 centímetros, impresso. Foi patrocinado pelo Barão Victor Heine. Ele era conselheiro da corte dos Habsburgo, evidentemente, e líder do governo provincial. Foi feito em Ljubljana, 28 de fevereiro de 1893. Me perdoem, preciso ainda mostrar para vocês o que falavam lá. Olha lá, está escrito assim, alerta. A imigração sempre crescente para o Brasil, tendo, por um lado, os relatos desfavoráveis sobre a miséria e a triste situação daqueles que para lá migraram. Por outro, me dão motivos para alertar ativamente a população da Carniola ou Krainska, né, a população de Krainska, contra a imigração para o Brasil. A escravidão foi abolida no Brasil e, portanto, a partir de então, não há trabalhadores para a produção do café. Os colonos devem ser usados para essa produção, pois os locais não querem assumir esse trabalho. Promessas vazias e enganosas de agente de expatriação que prometem montanhas de ouro não devem ser acreditadas, visto que recebem em dinheiro a remuneração por cada colono entregue ao Brasil. Então, ele se aproxima das pessoas para que elas mudem para lá, apenas para ganhar o prêmio sobre a cabeça delas. Atualmente, a situação no Brasil é muito desfavorável e aqueles que para lá se mudaram estão na maior miséria. Como o Brasil sofre com enormes custos, como nós veremos à frente, os salários que os trabalhadores recebem lá não são suficientes para fornecer os alimentos mais necessários. Economias pessoais em tal situação são de forma alguma possíveis, não dá para economizar. Tudo é necessário para a vida e tudo que é necessário para a vida é extremamente caro. E os colonos que não são tratados melhor que escravos realizam os trabalhos mais árduos, não ganham o suficiente para sustentar a si mesmo e sua família. Mas se alguém quiser retornar à sua terra natal, não tem o suficiente para pagar a viagem. E vai, aí pega um outro pedacinho. Os salários não eram pagos em dinheiro, mas em cupons, pelos quais dificilmente conseguiam algo nas casas comerciais. Eles tinham que comprar no armazém da própria fazenda ao preço estipulado, obviamente, pelo dono do armazém, que por acaso era o próprio fazendeiro. E aí termina dizendo, a partir desses eventos reais, pode-se perceber que os colonos e suas famílias no Brasil só podem esperar o futuro mais triste e a mais horrível miséria, porque, como mencionado anteriormente, não apenas o clima insalubre mata rapidamente, mas como pode ser visto de antemão, eles estão, devido aos baixos salários, ao enorme custo de todas as coisas necessárias para a vida, às promessas não cumpridas do governo brasileiro, aos maus tratos e à falta de recursos, enfrentando, no mais curto prazo, a maior fome e a mais horrível miséria, sem esperança de ajuda ou de retorno à pátria. Em suma, estão diante da triste morte. Então, esse era o barão que tomava conta do ducado lá, né, da Corniola. Então, eu falei, será, né? Vamos ver isso, Igor, por favor, muda a outra transparência. E aí o objetivo, então, eu falo, que será mesmo? Será que acontecia isso mesmo nas plantações lá do Brasil de café? Meu Deus, eu não sou historiador social, eu estudei história econômica, mas história social. Então, vamos dar uma olhada nisso. Fixei um período, que era aquele que me interessava, eu já vou justificar por quê, e aí fomos trabalhando. Eu já vou dizer a vocês, não se impressione com a sobrecarga de informação que tem nos slides, o que tecnicamente é um desabono, mas a ideia é manter as informações o máximo que eu puder para quem depois tiver algum interesse e quiser olhar. E eu aproveitei e traduzi para o português
essa palestra, essas apresentações que fiz várias vezes em Ljubljana e na Universidade de Ljubljana, em Maribor. Então, eu falei, vou deixar como estava, e, claro, traduzido para a nossa língua. Igor, por favor, mais um. Bom, por que a linha de tempo de 1831 a 1019? Porque em 1831 começa a pressão para diminuir a escravatura. 1850, a expansão da cafeicultura em São Paulo e a necessidade cada vez maior. E a imigração também vinha subindo o número em todo o Brasil. 1888, fim do sistema escravagista. 1896, minha família chega no Brasil. Widrich, Gergel e Jurstich. Aí não está acentuado, mas era isso. E 1904 culmina com uma crise no mercado de café, muito difícil. Parte da minha família, por exemplo, em 1907, desiste do Brasil e retorna. Depois, em 1916, na Sibéria, escondidos dentro de uma moita de feno do inverno, cuidando do nariz e das orelhas para que os ratos que estavam lá não as roessem, que eles também estavam escondidos no frio, pensavam, puxa, se eu tivesse lá no Brasil, esse frio eu não estava passando. Pelo menos, como eles lá dizem, a manioca teria para comer. Nós ficamos, né? Enfim, esse foi a linha de tempo. Igor, por que escolher essa linha de tempo? O método de pesquisa, né, dos eslovenos na plantação de café. Eu não encontrei registros direto que contassem assim, olha, o esloveno Jože Widrich, na fazenda tal, ganhava tanto, teve um problema tanto. Também não foi a mesma coisa com os Milauts. Não foi... Eu procurei isso, procurei. Aliás, havia dificuldade para achar os eslovenos lá em São Carlos. Onde eles estavam? Todas as informações são italianos, vocês verão uma classificação, uma tabela lá, mas cadê os eslovenos? Falei, cara, como que eu vou mostrar como eles viviam se eu não consigo achá-los? Aí eu fui no Centro de Patrimônio Histórico e Cultural de São Carlos, e vários dias, eu e minha esposa, que me ajudou naquilo, ficamos debruçados sobre jornais, sobre livros, e sobre alguns livros grandes dos censos que eram feitos lá. Aí eu falei, quer saber? Se eu estiver procurando aqui pela nacionalidade ou pela etnia eslovena, aqui eu vou desistir da pesquisa, né? É óbvio que naquela época eles vinham do Império Austro-Húngaro, obviamente também cadastrados como austríacos, né? Mas e os eslovenos? Como é que eu separo? Aí eu falei para minha esposa, vamos trabalhar pelos sobrenomes, que daí a gente tem podemos comprovar que eles estavam nessas fazendas. Pô, mas aí apareceu outro problema, porque nem sempre os nomes, quando você entrava no Brasil, que você ia se registrar em algum lugar, nem sempre, imagine um sujeito registrar alguém que, como minha avó, que chamava Yuri Urtich. Yuri Urtich. Como é que é, senhora? Acabavam arredondando. Então, nós tivemos que sentar e olhando aqueles nomes, mas isso aqui... Milavekis. Milavek, esse é Milautz. Esse aqui tal... Petralk, esse é Petralk. Depois fomos checar se essas pessoas na cidade tinha alguém que conhecia esse sobrenome. Sim, sim, sim. Sim, aliás, os Milauts, Jurčić, Petralk, esses eu já conhecia também
lá na Eslovênia. Então, achamos os eslovenos dentro daquelas fazendas. Bom, então agora temos que saber como que essas fazendas funcionavam. Era como estava escrito no jornal ou não? Por favor, Igor, mais um. Bom, como é que a gente ia saber se eles viviam as mesmas coisas? Aí eu peguei e vi que 66,27% dos imigrantes italianos nas fazendas de São Carlos era a maioria contra 2,85% do Império Austro-Húngaro, e lá estavam os eslovenos. Bom, se eram 62% os italianos que estavam lá, e se os do Império Austro-Húngaro estavam no meio, dentre eles os eslovenos, obviamente, o pau que dá em Chico bate também em Francisco, né? Então, os eslovenos passaram também por aquilo que os italianos vão contar. Por quê? Porque os italianos, como tinham um número muito grande, deixaram um grande testemunho escrito e oral sobre aquilo que lá acontecia. E, além disso, eu busquei dados também, através de técnicas de história oral, ouvindo pessoas da família, da minha própria família, aqui no Brasil, e pessoas lá da Eslovênia, que têm inclusive cartas que eram mandadas aqui do Brasil, nessa época, que comprovaram isso que a gente vai mostrar que acontecia na fazenda. Agora, lembre-se o seguinte, essa pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa e exploratória, ela não tem poder para inferências, para quantificações, para generalizações. Por isso, estou tomando cuidado com a linha de tempo em recortar local, data, pessoas e motivos, certo? Igor, por favor, outra. Bom, aqui eu vou passar mais rapidamente, isto aqui mais para circunstanciar. Até 1822, a colonização eram portugueses e africanos e traficantes de escravos da África subsaariana, né? Em 1824, começou a imigração no sul do Brasil, vindo da Alemanha, mas ali era um outro tipo de imigração, que eu não vou entrar nela, também não é a minha especialidade, mas era para povoar ali, ocupar espaço, sofreram muito também. Em 1850 começou a imigração europeia no estado de São Paulo. Tem um livro muito interessante de um suíço, sobrenome Davatz, de 1857. Ele escreveu um livro dessa grossura, inclusive ele voltou para a Suíça. Ele brigou no Brasil, ele era tido como o maior encrenqueiro no Brasil, porque ele não se conformava com a situação dos imigrantes aqui no Brasil, né? Em 1831, a escravização no estado de escravista, o sistema escravista no estado de São Paulo vinha diminuindo, né? E ia começando novas leis e regras contra a escravidão. Mais um, Igor. Aí, vejam vocês como é que era a composição étnica em São Carlos. Né? Italianos, 66%, lá estão os austríacos, que eu já citei. Dentre esses 2,85%, estão os eslovenos, e eu não consegui apurar qual era a porcentagem dele, tá certo? Não sei, precisa de um estudo muito mais aprofundado, tá certo? E na população de São Carlos, no censo, eu vi lá de 1907, 60% eram italianos, né? O município de São Carlos tinha 23 milhões mil pessoas e italianos eram 11%. 11 milhões, 11 mil, desculpe, 29%. Passa para frente, por favor. Bom, isso aqui também vou rapidamente. Todo mundo conhece, sabe? Chegavam no Porto de Santos, do Porto de Santos para a hospedaria do imigrante, principalmente os que não tinham contrato. Os que tinham contrato com esses agentes, como era aquele o Silvio Nodar, que é citado ali, esses já vinham contratados, e os que os contratavam iam esperar diretamente no porto, e dali já levavam embora, tá certo? Os que não tinham contrato
chegavam na hospedaria dos imigrantes, lá eram triados, recebiam medicação, tal, alimentação, e eram contratados. Depois, mas tanto um quanto o outro eram transportados para a região de São Carlos, o nosso ambiente, nosso terreno de estudo, mais ou menos 250 quilômetros de São Paulo, via trem. Aliás, a ferrovia chegou lá por causa do café. Depois, essas fazendas que eu estudei, estava a 14 quilômetros de São Paulo, no distrito de Água Vermelha, que existe lá, de 14 quilômetros de São Carlos, e tem a estação até lá hoje, é uma corrutela, ainda é patrimônio lá de distrito de São Carlos, e da estação de Água Vermelha, de carroça ou carro de boi, eles iam para a fazenda. Então, eram vizinhos da cidade de São Carlos. Mais uma. Bom, e o sistema de trabalho? Aqui houve no Brasil dois sistemas, né? Um que era o trabalho do meieiro, né? Que foi a parceria entre 1847 e 1880, e o trabalhador era pago a partir do lucro obtido após a venda do café. 50% era do dono da fazenda e 50% para o parceiro. Vocês vão ver daqui a pouco como é que era esse 50%. O segundo sistema era o colonato, a partir de 1880, e os colonos eles tinham um pagamento pelo trabalho executado, basicamente por tarefas. O contrato dispunha isso, né? Fora isso, eles tinham autorização para usar um pequeno espaço de terra contíguo à própria casa onde eles moravam, onde eles produziam gêneros de primeira necessidade, normalmente galinhas, porcos, mandioca, né? Era o que mais tinha lá. E eles poderiam, inclusive, vender esses produtos, mas a fazenda ficava com 50%. Mesmo assim, eles gostavam muito dessa atividade, porque dava uma renda extra, né? Então, os eslovenos trabalhavam sobre essa condição, o colonato, ou seja, empregados sendo pagos por tarefas realizadas. Por favor, próximo, Igor. Bom, o contrato que vocês verão a seguir, né, tinha duas partes principais, sempre é o chefe da família que respondia tudo, ele decidia tudo, né? Então, a primeira parte era uma parte de identificação, e a segunda parte era a parte do trabalho, a parte que estipulava as obrigações da família em relação ao trabalho, né? Normalmente, quantos 1000 pés de café cada um ia cuidar? Esse cuidar é capinar ao redor, essa limpeza ao redor do pé de café era feita de 3 a 5 vezes por ano. Replantar árvores onde tinha falha, onde morria a planta, colher o café, secar, ensacar, consertar estrada, consertar ponte, isso eram extras, certo? E, interessante, um dado aqui, o número médio de pés de cafés atendido por homem adulto era entre 2.000 e 3.000, as mulheres a metade, não por incapacidade física, mas porque a mulher tinha muitas afazeres fora o café, que na verdade elas trabalhavam em dobro, né? Mas a rentabilidade quanto ao café era menor, elas trabalhavam então assumiam uma quantidade um pouco menor. Imagina então 2, 3 mil pés de café por pessoa, tudo tratado manualmente. Por favor, Igor, mais um. Aí está o contrato, obviamente não vou ler, depois se alguém quiser ver, dá um zoom, ele vai aumentar. Por favor, mais, Igor. Bilíngue, italiano e português. Portanto, os eslovenos já levavam desvantagem aí. Aqueles que não falavam italiano iam com a ajuda de alguém preenchendo e já começavam ali a ser espoliados, né? As crianças ajudavam, tá certo? Nas tarefas domésticas e no café.
Interessante, o trabalho importante deles e a grande utilidade é que eles podiam alcançar os grãos dos galhos superiores com escada sem quebrar galhos, sem maltratar a árvore por conta do peso deles, tá certo? E os irmãos mais novos, para baixo de 7 anos, porque com 7 já era ajudando na colheita, ajudavam a cuidar dos pequeninos. Então, a mãe levava ou um balaio, um cesto, punha os pequenininhos lá dentro daquele cesto, ou um pano estendido no chão, e ali os que abaixo de 7 anos olhavam os pequenininhos que ficavam ali no balaio ou ficavam na esteira, ou um pano que era colocado perto da árvore. Vocês vão me perdoar, baixar um pouco o nível no linguajar, mas daí surge até a expressão que eu vou amaciar os palavrões, mas quem tem tempo faz cocô longe, ou vocês sabem completar isso, né? Porque era tudo aí, no pé de café mesmo, não tinha tempo para... não tinha. Havia, inclusive, feitores que gritavam: aqui é lugar de fazer cocô em pé e urinar andando. Então, para vocês verem como era o regime, né? Agora, a criança passava de 12, 13 anos, as tarefas eram mais pesadas. O dia de trabalho começava no verão às 4 e no inverno às 5. E iam até o pôr do sol. O sino é que comandava a hora de almoçar, a hora de jantar, a hora de acordar. 8 horas da noite, o candeeiro, a lamparina, o fifó, como dizem lá no Nordeste, era apagado, tinha que ter todas as casas escuras, porque precisava ir dormir, porque cedo começava o trabalho. Igor, próximo, por favor. Bom, todos os membros de uma mesma família viviam numa mesma casa que, quando era mais ajeitada, tinha 2 quartos, uma salinha pequena e uma cozinha que muitas vezes era contígua à própria sala. Então, imagine vocês, o teto era todo preto, né, cheio de fumaça, as paredes também, e todo mundo morava junto ali, se virava naquele espaço. Casas eram construídas para isso, ou até, em muitos casos, reaproveitamento de senzalas do período anterior. Bom, banheiro, isso não tinha. Banhos eram feitos em bacias, normalmente as mulheres, para não se exporem, e crianças e homens nos rios. Sempre tinha um rio ali, era o lugar de tomar banho, obviamente, no inverno ou no verão, né? E o banheiro sob as árvores, ao ar livre. De madrugada você levantava, né? Ou usava o famoso pinico da época. Mais um, era bastante desconfortável, né? Bom, e os rendimentos? Eu consegui levantar aqui o pagamento em R$ 1.000, tá certo? É 10 mil réis por cada 1.000 pés de café, e está a variação de 86 até 1903, né? Pagamento por cada alqueire, aqui o alqueire é quantidade de grão, não dimensão de área, né? Então, era R$ 1.000 ou 300 conto ali, 0,3 mil réis, tá certo? Acho que não sei como é que era dividido isso. E o pagamento por dia extra de trabalho, 0,8 e até 2,5 em 1903. Dia extra, eu já falei, ponte, remendar ponte, consertar a estrada, consertar a casa do patrão. Um alqueire de peso de quantidade de café equivalia a 50 litros do grão do café maduro. A renda anual de um homem, consta isso lá, que cuidava de 3 mil pés de café, era de R$ 52 mil em 1903. E mulher,
26 mil. Um casal teria aí 78 mil réis. Por favor, Igor, passa outro. Agora, o que fazia com isso, não? Com esse dinheiro? Porque senão fica muito relativo, né? Quanto que custavam as coisas? Vejam lá, galão de querosene, 9 mil réis. Uma garrafa de vinho do Porto, 3 mil réis. Macarrão. Mas embaixo tem alguma coisa aí, né? Um bezerro, 30 mil réis. Né? Se um homem conseguia ganhar 50, 60 mil, um bezerrinho era meio salário de um ano. Né? A despesa de uma família, eu encontrei lá num livro de fazenda, livro de registro do armazém da fazenda, tá certo? Era, em média, 50 mil contos, ou 50 mil réis. Né? Então, você ganhava 78 mil, pouco sobrava em um ano, né? Bom, agora vamos ver o relacionamento lá. Os imigrantes começavam no Brasil, principalmente na época da parceria, em que na época que os eslovenos vieram, essa que eu estou focando, de 1880 para frente, muitos já vinham com a passagem paga. O governo pagava a passagem, portanto, eles não deviam para ninguém. Mas houve os que vieram para pagar a passagem aqui trabalhando. Esses não saíam mais, porque tinham que pagar as despesas de transporte. Agora, despesa com roupa, comida, ferramenta, sapato, semente para plantar naquele pedacinho que eles plantavam, e alguns até para a área que era explorada na fazenda. Ele pagava a semente e depois deduzia isso no total que ele ia receber após, acrescentava-se isso, após a colheita. Né? Alguns pagavam casa. E registro, mais uma vez, tudo isso dentro do armazém da própria fazenda. Então, existia o endividamento via o próprio armazém, era uma forma de controlar a liberdade do imigrante. Como é que ele ia sair dali se ele estava devendo? Né? O trânsito ficava, a liberdade de ir e vir ficava prejudicada, inclusive no sentido mais restrito, eu vou mostrar daqui a pouco. Inclusive, em 1879, um pouco antes do período que nós estamos analisando, mas essa lei ficou prevalecendo, foi estipulada uma lei com punição de prisão para todos que abandonassem a fazenda sem justa causa, e também em caso de greves ou por incitar outros a fazê-lo. Agora, justa causa. O que é justa causa? A justa causa era a decisão do fazendeiro. Você saiu, abandonou, você não tinha motivo para isso. Mas eu estava ganhando pouco. Não, você está pagando, estava pagando. Quer dizer, problema. A restrição da liberdade era enfrentada por todos. Eles precisavam de autorização até para visitar um parente ou um conterrâneo na fazenda vizinha, às vezes vizinha de cerca. Cadê o fulano? Não, foi lá na fazenda tal. Eles tinham medo que não só escapassem de lá, mas que fossem mudando a cabeça de outros, levando notícias, lá tá ruim, como é que tá aí, você está ganhando mais? Pô, então lá tá pior que aqui. Não podia ter internet, não podia fazer nada, não podia contar nada para ninguém. Rede social, zero naquela época, tá certo? Essa era a grande preocupação, o diz que me diz que comparações. Isso restringia a liberdade. Igor, por favor. Bom, os imigrantes, eles sofriam fraudes, né? Primeiro, tudo que era quantificado, quem media era sempre o dono da terra. E a matemática, o cálculo, a ferramenta, os meios, os métodos, as técnicas para medir eram deles, né? Por exemplo, na época, aqueles que aceitavam receber por produção, ou receber pelo alqueire de café, né, colocado numa vasilha, essa vasilha, normalmente, ela sofria uma dilatação de 20%, 30%, mas contava como volume anterior. Né? Então,
Na hora de receber, falou, mas deu muito mais que isso. Não, você mediu, você viu lá quantas latas nós pegamos, tal, né? E fora receber pouco e às vezes receber o indevido, havia penalidades que eram aplicadas. Se o capataz achasse que o desempenho de determinado colono ou determinado parceiro ou imigrante, lá já na época segunda, empregado, fosse não fosse adequado, não cuida da maneira correta do cafeeiro, não capina adequadamente, tá certo? Ou se ele respondesse mal, não ficasse de cabeça baixa, ele poderia ser punido a valores que chegavam de multa de até 10 mil réis. Há casos na literatura aí de imigrantes que se suicidaram, enforcamento, na maioria dos casos, por questão de endividamento. Você chega, tem aquele banzo de você estar num país que não tem nada a ver com você. Eu tive depoimento de uma pessoa que disse que a mãe dele falava, ele já era velho, que a única coisa que conformava ela é que à noite na fazenda ela abria a janela, olhava para a lua e ela tinha escrito para a mãe dela: mãe, você está aí perto de Postojna. Quando você for de noite, olha para a lua, eu também vou olhar. A mesma lua que você está olhando em Postojna, eu também estou olhando. Essa era a comunicação via satélite, né? Daquela época. Coisa muito complicada. Por favor, próximo slide. Inclusive, eu me lembrei aqui da família Iurtsa. Não sei se tem. Eu não estou vendo a lista dos participantes, porque eu estou acompanhando, ocupando a maior parte de minha tela o slide, mas a família Iurtsa tem um caso desse, que o esloveno chegou, foi para a fazenda, chegou lá, não se deu com o trabalho, e principalmente a comida não ia, mandioca ou farinha de mandioca com feijão, não batia. Aí tiraram ele da fazenda e colocaram para derrubar árvores para fazer barcos para a fazenda. As fazendas tinham lago ou vizinhança de rio, vocês verão daqui a pouco, por conta da necessidade da lavagem do café. Mas ele também não se acostumou, ele decidiu, ele, a esposa e 2 filhos, se a minha memória não me trai, fugir da fazenda e foram perseguidos. Fugiram, o marido com um filho e a mãe com outro, para pistas diferentes, para poder escapar, e a mãe quase foi pega pelo capataz da fazenda na estação, ela conseguiu se esconder no trem. E aí foi encontrar o marido em São Paulo, onde começaram a trabalhar, depois voltaram aí trabalhando para si mesmos na agricultura no interior do estado de São Paulo. E para falar da violência, tem aqui o caso, são casos que eu vou... Tem inúmeros, muitos. O do Diogo Salles, que era irmão do presidente da República, né? Foi assassinado por italianos que moravam lá nessas fazendas, né? Porque o filho tentou seduzir a irmã do colono. Então, isso chegou até no governo italiano, nessa época, em 1899, o governo italiano proibiu a imigração para o Brasil. Existiam umas coisas assim que eram capciosas, né? Que o fazendeiro ele recebia uma nova turma que vinha do exterior e ele olhava bem as pessoas, claro, tal, e ele achava mulheres bonitas ou mocinhas bonitas, e ele então dizia para elas: você não vai ficar no sol, não, esse trabalho é muito pesado, vem trabalhar na casa da fazenda comigo. Aí o problema era outro, e vocês imaginam, vai dar no que aconteceu com o Diogo Salles aí. Um outro da família que até hoje é famosa aqui no interior, principalmente em Jaú, Almeida Prado, foi assassinado. Por quê? Porque houve um incêndio num galpão na fazenda, e era madrugada,
eles acordaram os imigrantes lá italianos, aí refere-se aos italianos, para apagar o incêndio. Quando eles chegaram lá, não tinha o que apagar, eles ficaram olhando com os baldes na mão, não tinha. Quem conhece incêndio sabe que você apaga princípio de incêndio. Incêndio mesmo você controla, né? Para não espalhar. E aí eles acharam que houve corpo mole e aplicaram punição aos imigrantes por se recusaram a pagar. Um dia esse sujeito, esse fazendeiro, estava andando, inspecionando o trabalho no café e ele cometeu o deslize de descer do cavalo. Quando ele desceu, ele foi morto à enxadada, né? Foi picotado. Esse foi um caso também. Igor, próxima transparência. Assédio sexual, né? Eu já falei ali atrás, tá certo? Se você não concordasse, se a esposa, por exemplo, não concordava, o marido dela que apanhava. Os caras batiam no cara e o cara apanhava sem saber por quê, e elas não contavam, porque como é que faz? Né? Vários casos, então, era a falta da liberdade, trabalho escaldante, excessivo, baixa remuneração, assédio sexual. Passa para frente, Igor, por favor. Conclusões. Levando em conta, né, a restrição de liberdade, o pouco dinheiro que recebiam pelo trabalho que faziam, tratamento brutal, a coação, jornada exaustiva, é possível dizer que trabalhavam mesmo em condições análogas à escravidão, como retratou os dois textos que eu li no início dessa nossa fala. Por isso, muitos voltaram para a terra natal, de onde tinham saído, né? Os nossos que aqui ficaram, uma parte ficou, outra parte, os mais velhos voltaram, os que vieram mais jovens ficaram e depois acabaram ajudando os que estavam lá, mandando algum dinheiro, e os nossos que ficaram aqui se deram bem, graças a Deus. Trabalharam bastante, mas se deram bem. O porquê já explico em seguida. Igor, por favor, você muda para mim? E por que alguns permaneceram e outros foram embora? Primeiro, se você tinha capacidade, habilidade e controle para se submeter ao tratamento dispensados no trabalho, na exploração, falta de opções para voltar para a pátria. Como? Se você não consegue comer, você vai pagar para voltar para trás. Bom, vou fugir, mas fugir para onde? Eu vou cair em outra fazenda, o cara me der, ele me entrega. Né? Você trabalhou em alguma... Poderia progredir se você trabalhasse em alguma fazenda com uma cultura organizacional um pouco mais branda, né? E, chave, família com grande quantidade de membros. Todo mundo trabalhando, todo mundo vivendo no mesmo local, dividindo tarefas e trabalhando extremamente e juntando dinheiro numa economia extraordinária. Famílias grandes eram o segredo. Se não tivessem trazido dinheiro de fora, o que normalmente não aconteciam, porque vinham para cá justamente pela falta dele. Né? E também você podia dar certo se você encontrasse um fazendeiro honesto, né? E se você, dentro da fazenda, fosse conseguindo mais e mais terra para produzir para você mesmo. E assim, essa receita marginal que você ia fazendo ia contribuindo para vamos dizer assim, para a sua independência ou para a sua própria alforria, né? Então, esse era o cenário, esse é onde trabalharam nossos eslovenos, né? E que deixaram aí legados, muitos viraram depois fazendeiros, notadamente os que tinham família grande, e já eram agricultores lá, vieram para cá, possivelmente com uma tecnologia de cultivo, de lida com animais maior do que tinha aqui, né?
um dado interessante dos eslovenos, muitos, é interessante isso, eu vi nas pesquisas, eu vi que muitos trabalhavam com couro, curtumes, muitos. Você pegar grandes curtumes, o senhor Charlie outro dia citou até um ou outro aí e tal, eram curtumes gigantescos. Famílias Podboi, aqui de Leme, eles tinham um curtume aqui, tinham quase uma cidade dentro, uma vila deles, de funcionários gigantesca. A nossa família, Widrich, tinha curtume, né? E austríacos e também croatas, como os Tserkovic, que estavam também, eram também curtumeiros. Interessante, eu devo dizer minha ignorância, por que motivo isso, eu nunca consegui saber. O professor Fonda, uma vez, falou para mim, perguntei para ele, e ele falou, claro, vocês eram de curtumeiros. Eu falei, por que não? Porque lá em Postone era o lugar que fazia mala. Lá só fazia mala, vivia de fazer mala de couro. Então, vocês dominavam isso. Mas aí os meus familiares, não sei isso, nunca vi falar, não sei. E ele disse, não, Estudeno, vizinho lá da sua vila, lá era todo mundo do curtume. Mas aqui no Brasil, muitos. E se não eram austro-húngaros de etnia eslovena, eram austríacos e também parte de alemães do Sul. Interessante essa profissão. Agora, é lógico que tinha também sapateiros, alfaiates, construtores, como depois temos aqui gente que eu vi agora há pouco, do Tsotic, que era construtora, quem doou, se não me falha a minha memória também, a torre da nossa igreja em São Paulo, na rua Tutóia, doou e construiu. Enfim, uma história de bravura, de adaptações, resiliência, para depois flor bonita e folhas bonitas. Era isso que aconteceu com a gente. E aqui nós estamos. Desculpem, eu prometi 40 minutos, eu ainda estou com, exagerei, estou com 53 minutos. Me perdoe. Agora, se tem uma coisa para perguntar, estou à disposição. Sensacional, muito obrigado aí por compartilhar. Então, fica aberto aí as perguntas. Estou até olhando no chat aqui, o Mirko parabenizando pelo estudo e obrigado por compartilhar essa dura realidade dos teus antepassados. Os meus vieram mais tarde, mas sempre Sibi Piruna, não é isso? Verdade, um pouco, né? Não, não, não. Os Halebania podem não ter tido que torcer assim, mas eles vieram e não foi lisinho assim, só. Teve gente que dormia na oficina, embaixo do torno, viu? Para poder ganhar. Aí tem gente aí que sabe disso e pode contar aí. Então, né, eu acho que, olha, não posso dizer, Igor, mas tenho a impressão de que todas essas carinhas que estão aí, se olhar para trás aí, todos eles aqui, o senhor Stefano, que é uma representante que tinha raiz lá e está nas folhinhas em cima aqui, tem todo esse tem a raiz, o caule e a copa, que certamente pode dizer como é que é essa adaptação, essas coisas aí. É isso aí. Parabéns, professor Willi. Eu acho que nós que já fomos beneficiados na terceira, eu sou primeira geração ainda, né? Mas isso, vamos dizer, a maioria aqui é quarta, quinta geração. É bom nunca esquecer os sacrifícios que os nossos pais, nossos avós, bisavós fizeram vindo para cá. Eu acho que o que o senhor descreveu que acontecia naquela geração, eu vi em 1960 e a passagem foi paga pela Cúria Metropolitana de Belo Horizonte
não houve perdão de não pagar a passagem, né? Não houve. Meu pai teve que trabalhar muito para pagar. E essa história também, né, como primeiras gerações, como que foi, elas têm alguns que não são agora da primeira geração que vem, são histórias muito doloridas, são histórias de muita persistência, né? Eu, quando fui presidente da Federação das Indústrias de Minas e outros cargos que tive, se você poderia viver aborrecido mesmo e mandar mentalmente o sujeito para qualquer lugar que não era exatamente pronunciável, era dizer, pô, mas você é bem-sucedido, hein? Bem-sucedido tem raiz, né? Raiz nos nossos pais. Eu tenho sobrinhos que todos estão formados com doutorado, etc., e de vez em quando tem que lembrar eles assim, olha, lembra o sacrifício que sua mãe fez para você chegar no doutorado, né? Então, acho que isso é importante. E a segunda questão nisso é que tem um livro que foi publicado em 1919 sobre a independência da Eslovênia e tal, onde o autor diz o seguinte, ele fez o cálculo quanto que eslovenos mandavam dinheiro para o caixa da Império Austro-Húngaro em Viena. Mas quem lembra da história, por exemplo, o Sandro ainda lembra, o Sliunik também deve lembrar, depois da Segunda Guerra Mundial, né, quanto que nós mandamos de dinheiro para a Iugoslávia, para os nossos parentes, para sustentar, etc., que não tinha divisas, não tinha moeda estrangeira. E acho que eu hoje tenho que reconhecer, escrevi inclusive um ensaio sobre isso, que na Eslovênia não se respeita os sacrifícios que nós que estamos fora fizemos para manter, inclusive, a nacionalidade, as eslovenscos, etc., e para nos firmarmos na nova terra. É muito trabalho, muito sacrifício pessoal, muita fome que nós passamos, né? Muito. Eu, na minha geração mesmo, né? Café com leite, pão com manteiga era luxo. Isso 1960 e alguma coisa. E aí vem uma outra coisa que é solidariedade, né? Eu, pessoalmente, posso dizer para vocês que não teve um passo, um caminho, inclusive do Janis Klebania, do Vladimir Otsa, Janis Loja, Herbert Sliunik e outros que eu conheci, que não passasse pela ajuda ao padre John Rabian, onde eu aprendi português, vamos dizer, que não houve ajuda dos eslovenos e mão dada para a gente ir para frente. E aí eu quero também dizer muitos bons brasileiros, né? Nós também, no meio da sociedade brasileira, encontramos, sim, pessoas boas, pessoas que nos ajudaram, que nos receberam, né? Então, acho que o senhor mexeu hoje muito mais do que com São Carlos, por sinal, né? Mexeu com todos nós, com histórias que nós vendemos, né? O Mumi, que é lá do interior de Minas, também foi presidente do Sindicato da Indústria de Curtumes, né? Por muitos longos anos, um grande companheiro meu na FIENG, né? Pode também contar do pessoal de café e de curtumes que foram para o interior de Minas também, né? E também o papel que tivéramos padres católicos nas comunidades e ajudaram. Eles foram muito importantes, sim, né? Obrigado e parabéns, professor. O senhor Charles, eu penso sempre isso também. Eu penso, por isso que comecei por aquela árvore, porque é para mostrar do que a gente é, do que a gente, da nossa, do que a nossa genética é feita, do que ela é composta. Quem nós somos.
né? Eu sei que imigrantes todos trabalharam, sofreram de todas as etnias, mas eu sei também que eu tenho essa fonte em algum lugar aí, que lá em São Carlos, os austríacos eram disputados para trabalharem nas fazendas. Eles queriam os austríacos mais do que outras etnias, porque eles não eram extremamente políticos e eram duros no trabalho. Trabalhavam muito, eram muito trabalhadores, né? E isso está nas fontes, tá certo aí? E se contar, então, a região, se contar dentre esses austríacos, que a maioria que vieram é daquela região ali, da Corniola, daquele ducado, eram os eslovenos. Então, eles eram disputados a tapa por conta disso, né? Fora 1.250 anos vivendo um aqui, outro lá na montanha, outro lá, outro lá. Por isso, imagino eu que tenhamos tantos dialetos, porque essa gente, em época de inverno, vivia praticamente lá em cima, lá embaixo, isolado. E é por isso que a Potitza, minha, a minha Potitza é super. A sua é boa, mas falta. É porque nós éramos. Vamos resistir, senão não nasce a folhinha verde. Temos que dar a volta, né? Também acho isso. Lembrar do que eles passaram até onde a gente chegou. Eu pego o nome do meu primeiro ancestral lá em Strmtsa, em 1640, falo, nossa, eu tenho genética desses caras aqui, de 1600. Quantos tiveram que sobreviver, vencer, para que eu fosse essa folhinha em cima, né? Eu gosto muito, desculpa, eu estou me estendendo por conta da empolgação, mas isso que o senhor falou me acho que é importante, a gente lembrar de onde viemos, de que madeira nós somos. Importante. Desculpem, agora eu parei. Ótimo. Sandro? Bom, professor Widrich, parabéns. Eu acho que. Oh, Está me ouvindo? oi, dobra. Super. Parabéns. Eu acho que todos nós hoje aprendemos muito sobre a imigração dos eslovenos aqui, não só dos eslovenos, mas italianos, austríacos e tudo. Quanta riqueza de detalhe, professor, o senhor nos trouxe, que essas gerações não conheciam, porque não estudaram, não pesquisaram. Então, parabéns por trazer para nós, que vamos deixar para os nossos filhos essas mensagens. Eu acho que os nossos antepassados foram todos sibipirunas. Todos os nossos antepassados, realmente, os que chegaram primeiro, né? Os que chegaram depois já vieram com outras... já pavimentado, né? Mas quem chegou primeiro, realmente, que nem o senhor falou, dormir embaixo do torno, ou fazer serviços extras de consertar porteira, estradas. A gente, com tudo que o senhor passou, não dá para sentir assim, acho que 1%, 10%, 1% do que eles passaram, né? Foi muito sofrimento, e quando a gente vê a árvore da vida e a gente enxerga os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, e a gente consegue ver o quanto que eles ralaram para a gente poder estar aqui hoje, podendo dar continuidade em todo esse legado. Então, parabéns, professor, muito obrigado por essa dedicação e por trazer tanto conhecimento da nossa história. Eu Muito sei obrigado. também, Santo de Deus. Não é isso. Isso aí. O Valdir. Boris, só um minuto. Diga. O Paulo Neri falou que não está conseguindo levantar a mão, então eu pedi para ele abrir o som, ele já tinha me avisado aqui. Por favor, faça. Me ouvem? Oi. Alô, me ouvem? Sim, eu ouço, perfeito. Professor, primeiro de tudo, queria agradecer. Obrigado. Fato muito interessante, minha família veio depois da Primeira Guerra Mundial. Mas o Ah. interessante é o seguinte, o senhor citou a família Tsotit, mas a família Tsotit é uma família urbana. Como os Eblanjas, ela veio para a cidade.
Sim. Na verdade, o que é interessante é o seguinte: a família da minha avó, é Lipolsczek, e ela foi para São Joaquim da Barra. Em Hum. São Joaquim da Barra, pós Primeira Guerra Mundial, eu vi a minha infância inteira exatamente o que o senhor colocou sobre o tratamento nas zonas de café. Exatamente, significa. Isso que o senhor colocou que ocorreu em São Carlos, ocorreu, na verdade, no estado de São Paulo inteiro. E ocorreu não só no século XIX, no período que o senhor colocou, até antes da libertação dos escravos, mas ocorreu talvez até o crash de 1929, até o final da grande política cafeeira. E eu queria, antes de tudo, agradecer ao senhor. É a segunda palestra que eu assisto do senhor, e não é comum nós vermos, até porque a comunidade é pequena, nós vermos alguém no Brasil falando sobre história da Eslovênia. Eu já vi isso nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem imigração em tudo quanto é lugar, é mais fácil. E já ouvi isso na Itália, de uma comunidade eslovena na Itália, porque também é muito próximo, as pessoas migram com facilidade, perto de Veneza. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer e já fica um pedido para que o senhor faça outras palestras no mesmo, com a mesma finalidade. Muito obrigado, professor. Bom, você só me envaidece, não? Porque você agora jogou açúcar no meu doce. Muito obrigado. Se foi capaz de agregar valor, né? Eu fico feliz. Eu estou trabalhando agora na história da gastronomia eslovena. Eu quero contar essa história detalhada, mas estar a cozinha tradicional, não, sem desvalorizar absolutamente ninguém, não, mas não é 5 estrelas Michelin, tal. Isso é importante, sem dúvida nenhuma, mas eu não tô. Isso já está contada a história. Aliás, a história está viva, ela está aí. Eu quero ir lá atrás mostrar como eles faziam, porque meu avô, só vou contar isso e encerro a minha palavra. Meu avô morreu aqui no Brasil, ele tinha um problema de fígado, ele, infelizmente, teve cirrose hepática e ele estava morrendo e ele disse para o meu pai, Luiz, você prepara para mim presganka juha. É isso só, ele quase não falava mais, que eu quero tomar agora, né? Mas minha mãe era muito caprichosa, não foi só pegar um pouco de banha e manteiga e fazer presganka. Ela ainda pegou uma galinha, meu pai deu um jeito, cozinharam a galinha, fizeram presganka iurra. Para quem não conhece, é uma sopa, o que se diz em francês, um consommé, é uma sopa bastante líquida, com um fio de ovos e um roux de farinha, né? Ela é bastante líquida. E prepararam e ele estava no leito de morte e a minha mãe foi dar para ele, minha mãe o chamava de pai, minha mãe era italiana, segurou embaixo da cabeça dele, mas não tinha como colocar a colher, porque ele já estava... Aí meu pai teve ideia de colocar a sopa numa chaleira, né? Que tem o bico, que não é um bico, um pescoço de ganso, né? E aí esfriaram a sopa, levantaram, puseram na boca dele e ele foi, foi. Minha mãe conta que lembra de última coisa dele, assim, a satisfação dele em sentir aquele aroma típico, né? E ele tomou toda a sopa, não sei o volume, mas tomou todo o que foi colocado lá. Aí reclinaram ele, meu pai percebeu que a mão dele caiu, puseram na posição comum e era terminada a história, né? Então a gastronomia, e eu cresci aprendendo que quando tinha um parto das mulheres, corre fazer presganka iurra e com químio, precisamos ter químio. Por quê? Porque é digestão, porque elimina os gases, porque é leve. Então, presganka iurra está no cenário também uma comida muito simples. Está no cenário um camponês emprestado o outro. O osso do presunto
presunto cru para fazer sopa. Você já fez? Presta para mim seu osso, depois te devolvo. É disso que nós somos feitos. Obrigado. Dentro dessa linha de gastronômica, o Slovenski Svetovni Kongres publicou vários vídeos em esloveno de várias pessoas pelo mundo fazendo as comidas típicas eslovenas. Igor, eu vou mandar para vocês divulgarem isso pelo web, o que não absolutamente substitui o trabalho magnífico que professor Valdeir Vidrik faz, né? Perfeito. Vamos em frente. Boris. Valdeir, olha, muito obrigado aí por um trabalho impressionante, é muito, muito bacana. Quando eu entrei na UEB, eu participei de uma apresentação tua na Goreng, né? E para mim foi uma experiência inesquecível, né? A gente teve degustação na Goreng, foi uma coisa fantástica. E cada ensinamento teu é uma coisa surpreendente, né? O nosso chefe aí eterno, né? E agradeço muitíssimo por isso, tá? Só queria fazer uma pergunta, né? Assim, eu fico olhando que loucura e que vida dura, né? Que as pessoas passaram naquela época. Quais são as raízes do movimento que fizeram elas, né, para ir para o desconhecido, né, abandonar a terra, a própria, né, o país de onde nasceram, né, para entrar para uma coisa totalmente obscura, né? O que seria o futuro deles, né? Foi uma fome, uma generalizada, uma quebra de colheita. Que é que, dentro do teu conhecimento, aí você colocaria, né? Bom, talvez haja aqui dentre nós quem possa explicar isso com mais detalhe, mais profundidade, e fontes mais fidedignas, né? Mas ali naquela região que nós estamos falando ali, né, existia muita influência da própria Itália, que seduziam as pessoas do lado de cá para vir para cá, e o reflexo da política e da economia italiana, que estava péssima, e que invadia para o lado de cá também, nosso, que também não estava bem. Aí, embalado nisso, entrou a ideia de que as histórias que contavam dos Estados Unidos. E aí era o que o italiano falava: nós andiamo América, América, América. Mas o Brasil também era América. E aí eles vinham para o Brasil. Tem um dos livros do professor Oswaldo Truzzi, da Federal de São Carlos, em que ele conta um fato interessante. Uma senhora estendeu toda a roupa de cama, lavou tudo no varal lá na Itália, e eu vou a Brasília, né? Eu vou para o Brasil, por favor, cuida da minha roupa, que eu já deixei tudo secando, amanhã cedo eu vou embora, mas você recolhe para mim e dobra tudo, porque eu vou para o Brasil e quando eu voltar está tudo certo aí, está tudo guardado. Então, o que eu estou querendo dizer? Primeiro, a fome, a necessidade, a ideia de crescer. Resbalado por problemas políticos e ideias que vinham da própria Itália, embalados por um sonho de América, tá certo? É comum lá para a região de Postojna, até hoje, os mais velhos, quando você dá para ele um copo de vinho e um pedaço de carne bem gorda, e ele põe aquilo na boca e come, ele fala: oi, 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 América, ui, 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 América. Então, conciliava tudo, né? Fora o poder que tinham os intermediários lá. Agora, não sou um especialista para te responder isso com a propriedade e a seriedade histórica necessária. O que eu estou falando são coisas que eu tirei dos testemunhos, do que eu ouvi, do que eu imagino também. Só curiosidade, você permite, Boris, para completar o que o professor Vidrik falou, a gente esquece que a Eslovênia, até 1992, pertencia a vários estados e países
que nós éramos colônia na, 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 na Áustria-Hungria, no Império Austro-Húngaro, que não permitiu ter uma universidade em Ljubljana. A universidade em Ljubljana começou depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então, não progrediu, não permitiu um desenvolvimento econômico social. A pobreza era muito grande. Na parte da Itália, né, depois com o fascismo e tudo isso, mas com todo respeito ao povo italiano, houve sempre... nós éramos eslovenos, o nome dos eslovenos era schiavi, escravos. Não era eslavos, era schiavi. Nós éramos povo considerado de terceira ou quinta. Então, você não tinha a perspectiva, né? A mobilidade social era muito baixa também. As diferenças sociais eram muito baixas. Depois da Primeira Guerra, aí tinha outra situação. Depois, as invasões na Segunda Guerra, mais depois da Segunda Guerra, quer dizer, teve vários momentos da história que as pessoas simplesmente não tinham pão para comer, né? Ou não tinham condições de liberdade, como depois da Segunda Guerra, né? Até se acertar. Então, esses movimentos migratórios distintos, né? Agora, interessante, por exemplo, no outro dia fizemos uma reunião da minha família, descobrimos que hoje estamos vivendo em 9 países, né? 9 países, assim, de repente minha filha vai estudar nos Estados Unidos, fica nos Estados Unidos e eu tenho netas americanas, né, que não estava previsto, né? Tá, de 2 californianas democratas, né? Então, você vai, vamos dizer, a Eslovênia oficialmente tem 500 mil eslovenos fora da fronteira. Morando oficialmente, tem 132 mil eleitores no exterior, cidadãos eslovenos, como muitos de nós aqui, né, em 137 países. Então, esse movimento migratório esloveno faz parte. Por outro lado, você tem 2 milhões e 100 habitantes na Eslovênia hoje, dos quais 150 mil não são eslovenos. Então, essa demografia, talvez quem seja mais especializado, vale a pena, né? Sendo que eu quero ainda aproveitar aqui para dizer assim mais um outro dado. O URAT da Eslovênia, que é Ministério da Diáspora, vai dar esse ano 1.600.000 euros para todas as comunidades eslovenas fora dos 4 países limítrofes. A ajuda oficial, que é Official Development Aid, né? Aquilo que Trump acabou nos Estados Unidos, não dá dinheiro para ninguém fora dos Estados Unidos, a Eslovênia, ano passado, deu 98 milhões. Então, em outras palavras, a política eslovena dá 1.600.000 para 500 mil eslovenos, né? E dá 98 milhões ajudarem no Uganda, na Kosovo, na Bósnia, em Azerbaijão, etc. Então, você tem essa política que é da Eslovênia como está lá. São coisas mais complexas que não cabem aqui para discutir, né? Ou seja, ser esloveno não é fácil. Ok. Vamos comer nossa presganka, né? Super, Seveda, gremo. Bom, Valdeir, sem palavras para agradecer eu que agradeço. a generosidade, de compartilhar essas histórias, de compartilhar essa sua pesquisa aí e inspirar a gente a olhar para as nossas raízes, né? Para olhar para esses nossos antepassados e respeitar ainda mais o que nós somos e de onde viemos. Então, muito obrigado. E já estou aqui esperando o encontro para falar sobre gastronomia, mas esse vai ter que ser presencial com a gastronomia presente também, né? Beleza. Vamos sim, se Deus quiser.
Vamos sim. Então, Muito obrigado, muito obrigado. Sou eu que agradeço, envaidecido de poder falar sobre isso, porque escrever uma coisa, pesquisar uma coisa tão pontual assim, né? E ter alguém. Aí chegamos aí a 38 pessoas para ouvir isso. Nossa, isso é uma delícia, né? Para mim, 4 horas, 6 horas, né? Para contar o dia a dia, lá na montanha, lá onde a gente prepara o presunto, as brincadeiras que a gente faz um com o outro, os ritos de Páscoa, de Natal. Aí são. Nossa, é um prazer. Muito obrigado pela paciência, porque não é brincadeira. Eu comecei a falar às 19h06, são 20h30, tá certo? Então, imagine que está todo mundo já com a educação no limite, para não apagar, né? Muito obrigado. mas, ó, vamos segurar um pouquinho mais essa educação para abrir a câmera, quem puder, para a gente tirar uma foto e compartilhar com as nossas reflexões de hoje. Quem puder abrir a câmera, vamos lá. Pessoal abrindo. Então, pronto. Vamos. 3, 2, 1. Pronto. Tirou a foto. Já estou salvando aqui. E irei compartilhar em breve lá no grupo, junto com o link da gravação. Assim que eu recebo a gravação do Zoom, eu já processo aqui, coloco no YouTube. Provavelmente amanhã eu disponibilizo lá para vocês todos. Tá bom, gente? Muito Obrigado. obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Até a Boa próxima. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Noite, Obrigado. Obrigado. Boa Uma noite. boa noite a todos. Boa noite.